Fala galera, tudo bem com vocês? Paz e vida longa, aqui quem fala com vocês é o professor Wellington, tá começando mais um vídeo aqui no nosso Erudição Pop. Hoje nós vamos ver rapidinho, em minutos, você vai sair daqui dominando a função do segundo grau. Já falamos de função afim, já falamos de função constante e agora hoje, função do segundo grau. Bora lá para nossa área de trabalho. Bom, galera, já estamos na nossa área de trabalho, então vamos bater aquele papo dinâmico aqui na parte teórica sobre o que mais cai de função do segundo grau, né? A função do segundo grau vai seguir uma fórmula, uma lei de formação ali, que vai poder ser representado no plano cartesiano, né? Nós sabemos já que o f de x, assim como nos vídeos anteriores que nós vimos de função afim, função constante, o nosso f de x é a mesma coisa do y no nosso plano cartesiano, né? E nossos coeficientes agora não são só a e b, né? É o coeficiente A, que vai ditar a posição da parábola para cima ou para baixo. O coeficiente B, que vai estar atrelado à nossa incógnita sem estar potencializada. E o nosso termo independente, o C. Então, nós temos três termos aqui, né? Um termo independente, coeficiente A, coeficiente B. O que nós precisamos saber sobre esses termos, né? O que nós precisamos saber sobre esses coeficientes e o termo independente. Bom, a parábola. Isso é muito importante, já foi questão de prova. Quando a parábola for voltada para cima, assim, em formato de U, significa que o nosso coeficiente A é maior do que zero. Então, toda vez que nós tivermos uma parábola voltada para cima, pode ter certeza que o nosso coeficiente A é maior do que zero. Tá aqui representado, né, para você dar uma olhada. Nosso coeficiente A for menor do que zero, essa parábola vai ser voltada para baixo, né? E se o nosso coeficiente A for igual a zero, ela se tornará uma função do primeiro grau, né? Porque se o coeficiente A anular zero, né? Se for igual a zero, qualquer coisa multiplicado por zero é zero, né? Então se tornará uma equação do primeiro grau, pois teremos só um coeficiente sem uma potencialização. Exatamente, e isso pode cair para você e com certeza pode cair. O que mais nós podemos falar sobre a função do segundo grau, né? Que o nosso coeficiente B, ele empurra a parábola determinando ali o vértice do x. Já nós vamos falar de pontos de máxima e de mínima, né? E o termo independente, né? Quando x é igual a zero, ele é o valor da função. Então, isso também já caiu em prova. Papel e caneta na mão, trabalha a sua sinestesia, anota isso, refaz, apague e refaz, que você vai estar trabalhando junto e aprendendo, né? Construindo e aprendendo. Outra coisa que pode cair e caiu sobre função do segundo grau, né, é a forma fatorada da função do segundo grau. Professor, o que é a forma fatorada? Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão que já caiu num concurso da CMRJ em 2018, aonde a questão nos dava os dados no plano cartesiano, né? Então os dados estão aqui, que como se fosse uma ponte, você imagina que o chão é o eixo X e levantando os pendurais é o eixo Y, né? E aí trouxe para cá. Eu trouxe para cá no plano cartesiano para você ter uma ideia que um dos pendurais que ele dá, o tamanho é 40 metros, né? Então aqui é o nosso f de x, né? E aqui é o nosso eixo x. E ele dá 2 pontos, porque nas parábolas, tanto ela voltada para cima quanto para baixo, quando temos parábolas que tocam o eixo x em duas partes, né? Nós temos aqui duas partes aqui, nós temos as raízes da função, que são onde, né, a parábola toca o eixo x. Aqui seria o x1 e aqui seria o x2. Aqui é a mesma coisa, aqui seria o x1 e aqui seria o x2. Beleza? Então ficamos aqui acordados. E a forma fatorada da parábola, quando você tiver 2 pontos no plano cartesiano, você consegue encontrar os outros dados da função e calcular o tamanho desses pendurais. Eu vou deixar como desafio. No meio do desafio que ainda está por vir, fique até o final, pois tem brinde para você, tem o desafio do dia, tem mais uma questão que eu vou resolver que caiu no concurso esses anos aí que passaram, né? Acho que foi 2025, se eu não me engano. A fórmula fatorada diz o seguinte, que f de x é igual a a vezes x menos a raiz primeira, que seria o zero aqui, né? O x1 seria a raiz, x menos x2, que seria a segunda raiz. Então, com a fórmula fatorada, você consegue encontrar os outros dados dessa função e calcular os pendurais aí. Fica o desafio para você. Tá aí mais um desafio na tela. Outra coisa que nós podemos falar sobre as funções do segundo grau são os pontos de máxima e ponto de mínima, né?
Quando uma função do segundo grau vai ter um ponto de mínima? Exatamente quando o nosso a for maior do que zero, essa parábola vai ser voltada para cima, então ela vai ter um ponto de mínima, né? Nós vamos calcular o ponto de mínima. E tem duas fórmulas para calcular o ponto de mínima e de máxima. E quando for de máxima, essa parábola vai ser, o a vai ser menor do que zero, então essa parábola vai estar voltada para baixo, então nós vamos calcular um ponto de máxima. Então nós vamos ter um x do vértice de máxima e o y do vértice, certo? E as fórmulas para nós calcularmos as máximas, né? O x do vértice e o y do vértice são essas fórmulas aqui. Lembra quando eu disse para você que o B determina ali o x do vértice, possibilita nós encontrarmos o x do vértice? A fórmula do x do vértice diz o seguinte pra gente, menos B sobre 2A. Então aqui nós encontraremos o x do vértice e a fórmula para encontrar o y do vértice, que seria esse ponto aqui, seria menos delta dividido por 4A. O que seria o delta? O delta continua sendo a mesma coisa que é nas equações do segundo grau, que seria b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou colocar aqui certinho para você observar e relembrar o delta. Exatamente. Simbora! E agora nós vamos falar das raízes da função do segundo grau, né? Porque o discriminante é muito importante quando estamos em busca da raiz da função do segundo grau. Quando o nosso discriminante, que é o nosso delta, for maior do que zero, nós temos duas raízes distintas. Vai ser duas raízes, vão ser distintas umas das outras, né? Uma da outra, né? E se o delta for igual a zero, a função tem uma raiz real. Se ela tem uma raiz real, significa que a parábola vai tocar o eixo x em um ponto só. Se o delta for menor do que zero, a função não terá raiz real. Então, seria como se nós tivéssemos aqui o nosso plano cartesiano e essa parábola chegasse perto do eixo x, mas não o toca, tanto ela voltada para cima quanto voltada para baixo. E essa daqui, igual eu disse, ó, realmente caiu em 2025 na UNEB 2025, oficial da PM da Bahia. Diz o seguinte, vamos lá para a questão. Mas antes de nós continuarmos, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações para quando novos vídeos chegarem. Vamos lá. Uma empresa está analisando uma função quadrática que modela o custo da produção, onde f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, sendo x a quantidade de itens produzidos em centenas. Para uma produção de 300 itens, x é igual a 3. Qual é o custo correspondente representado por f de 3? Ele quer simplesmente a f de 3, significa o seguinte, que vamos reescrever aqui a nossa função, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso aqui é colocado numa situação real, você vê que é de uma empresa, né? Ele quer a f de 3. Quando a questão nos pede a f de 10, a f de alguma coisa, você vai colocar o 3 aqui, ele quer a f de 3, e aonde for o x, você vai substituir pelo 3. Então aqui será, vamos colocar aqui, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. Agora a gente vai resolver essas continhas aqui, nós vamos encontrar a f de 3. Vamos lá, não precisa reescrever aqui. 3 ao quadrado vai ser 9, que é 3 vezes 3 vai ser 9. 4 vezes 3 vai ser 12, mais 3. Agora, só temos aqui a subtração e a adição. A f de 3 vai ser 9 menos 12, módulo maior é o 12, então vai ser menos 3. Menos 3 e mais 3 vai anular, vai ser 0. Então, quando o x for 3, a f de 3 vai ser igual a 0. Resposta letra E. E de eita, professor, consegui compreender e entender. Tá aqui o desafio na tela. Essa daqui caiu no Instituto Darwin 2025 também para a Guarda Municipal. E tá aí o desafio para vocês resolverem. Essa daqui também é tranquila para vocês resolverem. Fica o desafio para vocês. Deixem aí nos comentários qual é a alternativa que você encontrou. E pelo final, sabe que o professor sempre prepara aquele material bem legal para você, para deixar você de cara pro gol quando fizer qualquer prova, tanto pro Enem, quanto pros vestibulares, quanto pros vestibulares das particulares, né? Quanto pros concursos também. E esse PDF vai ali uma parte bem robusta sobre a teoria do que nós vimos aqui de função de segundo grau e uma bateria de exercícios baseado na metodologia que eu estou desenvolvendo, a escada erudita, onde você vai ali passo a passo na escada e resolvendo os desafios numa matemática gamificada. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter o link aqui também, aqui embaixo, além do QR Code. Se você quiser ler o QR Code, você vai pegar o PDF
sem precisar preencher nada. O link embaixo, a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Paz e vida longa e até um próximo encontro. Valeu, fui!